Olá, meu nome é Israel. Vou fazer a apresentação de uma atividade de sistemas embarcados. Bom, a atividade ela é uma simulação da implementação de um Arduino e ele é um circuito de sensor de temperatura. Bom, então, para isso eu vou ter que ter um sensor de temperatura, logicamente. Eu tenho 3 LEDs e 3 botões. Aí, cada um desses botões ele vai ter uma funcionalidade para me mostrar umas estatísticas. Então, o primeiro botão ele vai me mostrar de todas as temperaturas medidas qual teve o menor valor. O segundo botão ele vai me mostrar a média da temperatura medida dos últimos 30 valores. E o terceiro vai me mostrar a temperatura máxima medida. Bom, além disso, eu tenho 3 LEDs vermelhos aqui embaixo. O primeiro LED é o seguinte. Bom, quando eu faço a medição da temperatura, então no meu código eu vou definir um limiar inferior e um limiar superior. Abaixo desse limiar inferior, então o primeiro LED vai ficar aceso, para indicar que é uma temperatura baixa. Acima do limiar superior, ele vai acender o terceiro LED, que é imaginando um sistema real que fosse fazer essa sensibilidade da temperatura, ele ia falar como se fosse um alerta, né? E daí, quando ele chega, né, nesse terceiro nível, ele também apita a buzina uma vez e apaga. E se ele tiver entre o limiar inferior e superior, então ele vai acender o LED no meio. Fora isso, ele não vai acender os outros LEDs. Então, se ele está acendendo um LED, os outros vão estar apagados. Bom, além disso, o meu sensor de temperatura ele atualiza a cada 1 segundo. E, bom, se eu tiver num estado de temperatura muito alto, né? Se estiver acima do limite superior, então a minha buzina ela vai apitar uma vez. Se ele continuar durante 3 segundos, a buzina apita de novo. Bom, eu vou rodar aqui para mostrar. Então, no meu código ele aparece no monitor serial, né, o valor. A cada 1 segundo ele vai aparecer um valor atualizado, então é como se fosse 50 graus. Bom, o limiar inferior que eu defini foi 100 graus e o superior foi 400 graus. Então, ó, acima de 100 ele está no intermediário já. Então, 107, 127 é o intermediário. Bom, o 3 foi no inferior. Vamos ver se ele atinge acima de 400 aqui. Mas qualquer coisa eu consigo alterar no código o valor e ele aparece. Bom, 197. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui. Eu vou colocar o limite superior como 100 também. Vai ocorrer mais vezes, né? Bom, vamos ver. Ele deu inferior. Inferior, ele apitou a buzina. Vamos ver se ele acontece 3 vezes seguidas. Inferior, de novo. Não, deu inferior aqui. Vai continuar rodando, né? Deu o limite superior aqui. Como eu setei como 100, então no momento ele está sem o limite intermediário. Ó, deu a segunda vez, terceira. Agora ele vai apitar de novo se ele der superior. Aí ele apita, porque deu 3 segundos, vai apagar. Bom, agora só passando rapidamente aqui pelo código. Bom, eu defini todos os botões, todas as variáveis que eu utilizei, né? Eu vou pular para não perder muito tempo nessa parte. No setup eu só falei quais que vão ser os meus botões de entrada e saída, né? Então, no caso de entrada vão ser os botões, o sensor de temperatura, e a saída vão ser os LEDs e a buzina. Eu esqueci de comentar que esse LED verde ele fica aceso o tempo todo só para falar que o sistema está ligado. Bom, fora isso, a primeira coisa que eu fiz então foi definir a taxa de atualização, né? O projeto ele prevê que tem que ter 1 segundo a taxa de atualização, então eu fiz basicamente usando a função millis aqui. Então, basicamente, se a minha janela ela for maior do que um delay second, que eu defini, ele está com um valor de 1000, ou seja, 1000 milissegundos dá 1 segundo. Então, se o meu período ele der mais do que 1 segundo, então ele entra para atualizar. Bom, aí eu atualizo os valores de estatísticas. Os valores de estatística são bem simples. Todas as variáveis, o mínimo valor, o máximo valor,
e o valor médio, a soma, né, no caso, eles foram setados como -1 para o mínimo e máximo e como 0 para a soma, para ter um valor inicial. O mínimo, ele vai verificar, né, se o valor dele é menor ou igual que 0. Se ele for menor ou igual que 0, eu sei que é a primeira interação, então ele vai atualizar o valor mínimo como o valor da temperatura medida. Tá? Sem contar com essa primeira interação, ele vai sempre verificar se a minha temperatura medida for menor do que a mínima, então ele vai atualizar o valor da mínima com a temperatura que foi medida. E a mesma coisa com a máxima. Se a temperatura medida for maior do que o valor armazenado na variável máxima, então ele atualiza a variável máxima. E fora isso, ele vai somando, né, a cada iteração, ele vai somando um valor da temperatura em um vetor, porque a média das temperaturas são das últimas 30. Então eu tenho um vetor de 30 posições, e a cada vez que ele itera, ele vai armazenando nesse vetor. Bom, para limitar para 30, né, eu fiz um contador que vai ser como se fosse o meu índice, assim. E eu fiz uma operação, né, é o contador mod 30. Então, se ele for fazer, por exemplo, 29 medições, ele vai fazer se ele for fazer 30 medições, no caso, ele vai de 0 a 29. Quando ele chegar na 30ª interação, que seria a 31ª contagem da temperatura, né? Então, na 30ª operação, o contador vai ter valor 30, vai ficar 30 mod 30, então ele vai retornar o valor 0. Então, ele vai substituir o valor do índice 0. E daí ele vai continuar assim eu limito com que meu índice seja sempre entre 0 e 30, entre 0 e 29, né? Tamanho 30. E ele vai estar sempre substituindo os valores mais antigos. Bom, em sequência eu faço as leituras, né, dos botões. Os botões eu fiz um tratamento para não ocorrer trepidação, então eu tenho alguns ifs verificando aqui. E eu usei a função milis para poder fazer isso. Então ele vai verificando se o pressionado é diferente do que o valor atual do botão. Ele verifica se está em um estado estável durante 50 milissegundos, que é o valor do delay bounce aqui. Bom, nos botões ele basicamente vai me mostrar, né? Então, se eu clicar o botão 0 aqui, ele vai mostrar o valor da variável mínimo valor, o máximo vai mostrar o valor da variável máximo valor. Na média da temperatura, ele vai ter que fazer uma operaçãozinha, né? Então, eu tenho pronto um vetor com os 30 últimos valores. Ele vai percorrer esse vetor, somando em alguma variável, né? Guardando acumulativamente, e depois dividir por 30. É até importante falar aqui que se ele for, por exemplo, se ele medir 10 temperaturas, ele vai pegar essas 10, vai somar e vai dividir por 30 também, porque são as 30 últimas. Não importa se ele só mediu 10 até. Bom, e por último tem as definições do LED. Então, eu verifico, né, se a minha temperatura ela é menor do que um valor mínimo de LED, eu ligo o primeiro e forço os outros dois a ficarem apagados, né? Eu tenho uma variável só para armazenar o estado do LED aqui, então eu sei se os outros vão estar acesos. Bom, aí para os outros casos é igual, então eu verifico se está acima do máximo ou se está no estado intermediário. Aqui é importante falar também que o limite superior que eu defini, por exemplo, no caso, ele é 100. Então, se ele estiver exatamente no valor 100, ele vai para o nível intermediário. O mínimo ele é sempre abaixo de um valor que eu defini e o máximo é sempre acima de um valor. O intermediário ele pega esses valores exatos também. Bom, esse é meu código. Muito obrigado pela atenção. E é isso.